Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Eu sou Ranieri Soares e este é o canal Conhecendo Geral. É um lugar onde você vai encontrar dicas e também correções de provas de concursos nas áreas de conhecimentos gerais e também de atualidades. Hoje nós vamos trazer aqui a correção de uma prova de nível fundamental do concurso da Prefeitura de Piancó. Também, esta mesma prova foi aplicada no concurso da Prefeitura Municipal de Araruna, ambas no estado da Paraíba, e a mesma banca que aplicou essa prova, que é a banca CPCom, a banca da Universidade Estadual da Paraíba. A CPCom ela tem essa prática de que, se ela faz concurso em vários lugares no mesmo dia, ela vai aplicar a mesma prova. Então, nós vamos trazer aqui nesse vídeo tanto a prova de conhecimentos gerais do nível fundamental da Prefeitura de Piancó, como também a prova de conhecimentos gerais da Prefeitura de Araruna. Este vídeo exatamente é a prova que foi aplicada nessas duas cidades para vários cargos de nível fundamental. Um outro aspecto importante é que a CPCom, ela oferece em seus concursos cargos de nível fundamental completo e incompleto. Mas a prova de conhecimentos gerais é exatamente a mesma prova, tanto para o nível fundamental completo, quanto também para o nível fundamental incompleto. E é a prova que nós vamos trazer a partir de agora. Na questão de número 31, a prova traz o seguinte, essa questão especificamente. Observe a imagem abaixo sobre a geração de energia eólica. Traz uma imagem, que é uma imagem que tem sido muito comum na região Nordeste, né? Com os famosos cataventos, né? Como a gente chama, são as torres, né? Geradoras de energia eólica. E o enunciado traz o seguinte: a energia eólica é aquela produzida a partir da força dos ventos. As torres, observadas na imagem, são denominadas de aerogeradores. A produção desse tipo de energia, com a instalação dos aerogeradores, vem se expandindo no Nordeste e no Brasil. Assinale a alternativa que indica corretamente características relacionadas à geração de energia eólica. Então, nessa questão, prioritariamente, a gente precisa lembrar de um conceito básico de conhecimento geral e que vem sendo muito difundido na imprensa, né? Também vem sendo muito difundido por conta da expansão, né, da instalação de aerogeradores na região Nordeste, principalmente, e também que hoje, né, tem sido um boom essa questão da geração de energia limpa, uma energia relacionada com o cuidado com o meio ambiente. A gente sabe que tem uma parte também do ponto de vista econômico, né, de exploração, de tudo mais, da forma como os contratos são feitos nas comunidades rurais para a instalação desses aerogeradores, mas essa aí é uma outra questão. A gente vai se deter a esse ponto aqui. Então, a questão está pedindo a alternativa que indica corretamente características relacionadas à geração de energia eólica. Na letra A, diz o seguinte: diz que é uma fonte de energia limpa e renovável. Aqui já dá mais ou menos um tom do que é, já que tem essa relação com o meio ambiente. Vamos deixar ela aqui em stand-by para a gente ver o que é que diz nas outras alternativas. As outras alternativas elas vão dizer o seguinte: esta fonte de energia polui o ar e as águas. Aí é totalmente o contrário, né? Nem polui o ar e muito menos as águas. Então essa alternativa está fora. Depende do consumo de combustíveis fósseis. Também não, gente. Também não. Ela não tem nenhuma relação com combustível fóssil, com queima de nenhum tipo de combustível, né? Tenho aqui um outro na letra D. Não utiliza recursos naturais. Pelo contrário, gente. Utiliza recursos naturais, sim, né? Tanto a energia eólica como a energia solar utiliza diretamente recursos naturais, seja o vento, ou seja o sol, né? Respectivamente, energia eólica, que é a energia movida pelo vento, né? Os aerogeradores, e a energia solar, com aquela instalação das placas, diretamente com o sol. Não produz eletricidade. Essa é a mais absurda de todas, né? Já que a gente está falando de geração de energia. Então, gente, nesse caso, a gente fica aí com a alternativa A, que é
uma fonte de energia limpa e renovável, né? Essa é a alternativa a ser marcada. Na questão 32, traz um texto, a CPCOM gosta muito disso nas provas de conhecimentos gerais, e aí a questão diz o seguinte, na questão 32, a desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores índices de desenvolvimento humano, que são os IDHs, do Brasil. E aí a questão tem o seguinte enunciado. Sobre o problema das desigualdades sociais no Brasil, suas causas e consequências, assinale a alternativa correta. O primeiro ponto diz assim, a primeira alternativa. As regiões mais ricas do Brasil são as mais afetadas pelos problemas da desigualdade, apresentando o menor desenvolvimento social. Muita gente pode ter marcado essa alternativa porque aí vai muito na questão de as regiões mais ricas são as mais afetadas pelos problemas de desigualdade, apresentando o menor desenvolvimento social. Aí, gente, tem uma relação que não se encaixa tão bem, que é as regiões mais ricas elas apresentam um maior desenvolvimento, exatamente por conta do índice de desenvolvimento humano. Então, é esse trocadilho que a banca faz nessas questões. Então, essa alternativa a gente não pode considerar, exatamente porque se fala em região mais rica, ela fala diretamente com a questão de desenvolvimento. E aqui está o contrário, ela está dizendo que regiões mais ricas apresentam um menor desenvolvimento social. Então, essa alternativa, ela está errada, a alternativa A. Exatamente como eu estou dizendo. Aqui ela vem dizer as regiões mais ricas e ela diz apresentando um menor desenvolvimento. Aqui está totalmente o contrário, né? Um trecho contradiz o outro, né? Como a gente pode dizer. A alternativa B diz a falta de acesso à educação de qualidade e os baixos salários da maioria dos trabalhadores são causas da desigualdade social. Aqui, essa alternativa chama atenção. Por quê? No Brasil existe, né, obviamente, uma falta de acesso à educação de qualidade, porque a educação ela sofre com a falta de investimentos e ela também não está acessível para todos os brasileiros, infelizmente. Tanto que nós ainda temos uma taxa muito grande de analfabetismo no Brasil. E os baixos salários, essa é a prova viva, né, do que a gente tem no Brasil. O problema na distribuição de renda, que nós temos pessoas muito ricas e nós temos pessoas muito pobres. E os trabalhadores, obviamente, do Brasil ainda recebem salários muito baixos. Tanto que, se a gente for fazer um comparativo com índices do DIEESE, por exemplo, né, que é o órgão no Brasil que faz esse cálculo da cesta básica, do que seria ideal para o salário mínimo. O salário mínimo ele não chega a ser nem a metade do que o DIEESE coloca como salário mínimo ideal para que o brasileiro, obviamente, pudesse, né, ter condições de vida dignas, vou dizer assim. E isso, obviamente, causa desigualdade social. Você tem muitos ricos, você tem muitos pobres. Você tem pessoas que têm acesso à educação e você tem muitas pessoas que não têm. Essa é uma alternativa que a gente pode considerar. Vamos para a letra C? A letra C diz o seguinte. O Programa de Transferência de Rendas e o Bolsa Família são duas causas das desigualdades sociais no Brasil. Gente, toda vez que se falar em transferência de renda e o Bolsa Família é um deles, certo? Esses programas eles surgem na perspectiva de amenizar as desigualdades sociais, né? Claro, ninguém vai ficar rico com Bolsa Família, isso é óbvio, mas é uma forma de você tirar pessoas que vivem na extrema pobreza, né? Então, é o contrário. Não são causas da desigualdade. Esses programas eles vêm exatamente na perspectiva de poder dar a algumas pessoas do Brasil uma condição de sair da extrema pobreza. Então, essa alternativa está errada. Outro ponto diz, a maior parte da população brasileira concentra mais da metade das rendas. Aqui já tem um ponto que está muito errado. Quando ele diz assim, maior parte da população brasileira e que ele fala em concentração de renda. É o contrário, gente. Menor e uma parte bem ínfima da população, bem pequena da população, é quem concentra
a maior parte das rendas. Então, essa alternativa ela também está errada. Na letra E diz assim, as regiões Norte e Nordeste, ou melhor, Nordeste e Norte, são as mais populosas do Brasil. Por isso, são as mais afetadas pelos problemas sociais. Essa aqui, gente, também está errada. Tá? O Norte e o Nordeste, obviamente, são regiões afetadas por conta disso, né? Mas não são as regiões mais populosas. Então, tem um problema direto aqui nessa questão. Tá? Então, a alternativa correta vem ser a alternativa B, que a gente pode considerar como a alternativa correta para essa questão 32. Gente, vamos para mais uma? Na questão 33, vem um outro anunciado, uma questão bem parecida com a questão 32, e vem dizendo o seguinte, leia os textos abaixo sobre a falta de comida e produção de alimentos no Brasil. Diz o seguinte, dos 204 milhões de brasileiros, 64 milhões viviam com algum grau de insegurança alimentar em 2023, o que representa 29,6% do total. O número é melhor que o da pesquisa anterior, que foi uma pesquisa feita em 2017 e 2018, quando 36% da população vivia em insegurança alimentar, mas ainda é maior do que os 22,6% registrados em 2013, ano do melhor resultado da série histórica. A dificuldade em colocar comida na mesa é maior nos lares com crianças e adolescentes. Eu vou atentar, gente, vocês para um ponto. Eu gosto de fazer o seguinte, eu sempre dou essa dica para o aluno, para quem está estudando, para quem vai fazer prova de concurso. Em qualquer questão, de qualquer que seja a disciplina, sempre que você vê números, você considere. Então, por exemplo, aqui nós temos um número de 204 milhões de brasileiros. Aqui a gente tem um outro ponto de 64 milhões, que diz que vivia em algum grau de insegurança alimentar em 2023. Tá? Aqui nós temos um outro ponto que é 29,6% do total, que é exatamente essa relação de 64 milhões com 204 milhões, 29,6%. Traz um número que é 2017-2018, que foi um ano que teve outra pesquisa, que nesse ano, nessa sequência de 2017-2018, vem exatamente um número de 36,7%. E por que isso, gente? Por que eu estou grifando esses números? Para depois a gente fazer uma relação, porque as alternativas elas podem fazer com que vocês voltem para esses números, tá? Aqui tem 22,6%, está falando sobre uma pesquisa de 2013, que foi o melhor ano da série histórica. Então, vamos ver aqui o que é que a questão pede. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de comida, sendo hoje o maior exportador mundial de vários alimentos, a exemplo da carne e da soja. Segundo pesquisas, a produção de alimentos do Brasil é suficiente para alimentar mais de 800 milhões de pessoas. Analisando as informações dos textos sobre a situação alimentar da população e a produção de alimentos no Brasil, é correto afirmar que... E aí vamos lá. Eles dizem assim, a insegurança alimentar atinge boa parte da população brasileira, sobretudo nos lares com crianças e adolescentes. Esse é um ponto. E se a gente for perceber, gente, essa questão ela está de graça, porque a resposta ela tende a sair exatamente daqui, que ele fala, na dificuldade em colocar comida na mesa, lares com crianças e adolescentes, tá? Vamos considerar essa questão, mas vamos ver as outras, né? Diz o seguinte, letra B. A produção agrícola de alimentos do Brasil é insuficiente para alimentar sua grande população. Ora, se aqui, gente, está dizendo na questão 204 milhões de brasileiros e aqui diz que a produção do Brasil dá para alimentar 800 milhões de pessoas, essa alternativa aqui, né, obviamente, ela está errada, do ponto que diz que é insuficiente para alimentar. Letra C. A proporção de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar aumentou nos últimos 5 anos. Aí vamos voltar para o enunciado da questão. Quando se fala desses números da pesquisa, vocês vão ver que ele vem exatamente falando, em 2023, 29,6%. Né? E aí ele vai dizer a proporção dos brasileiros que vivem aumentou.
na verdade, diminuiu, né? Porque ó, a gente vai comparar aqui, ó, 2017 e 2018 eram 36,7%. Se em 2023 está 29,6%, diminuiu. Então, aqui quando diz que aumentou nos últimos anos, é quando está errado, né? Essa é a pegadinha, viu, gente? Presta atenção. Na letra D diz: mais da metade da população brasileira enfrenta o problema da falta ou da insuficiência de comida. Aí, a gente precisa voltar para os números. Ó, em 2023 era 29,6. 2017, 2018, 36,7. Em 2013, nós tínhamos 22,6. Aqui, quando diz assim, ó, mais da metade da população. Essa alternativa, gente, é o contrário, né? Porque os números mostram que é menos da metade. Então, essa alternativa também está errada. E a letra E tem: a falta de comida no Brasil ocorre porque o país exporta toda a sua produção de soja e de carne. O Brasil é o maior exportador desses alimentos. Porém, a produção conseguiria alimentar o Brasil tranquilamente e conseguiria alimentar vários outros países. Então, a alternativa correta vem a ser a letra A, nessa questão 33. Beleza, gente? Vamos para mais uma? Na questão 34. Questão 34 tem uma plaquinha, né? Meio ambiente, colabore com a natureza, economize energia, e tem uma silhueta de uma lâmpada. E o que é que a questão pede? E aí essa é uma questão que geralmente o aluno ele não gosta, né? O concurseiro ele não gosta, porque é o tipo da questão que faz essa relação de 1 e 2 está correto, 1, 2 e 3, e aí às vezes, né, quem está fazendo a prova se confunde, gosta mais de uma alternativa que tem uma questão direta para ser uma alternativa direta para ser marcada, mas essa é uma questão muito comum, gente. Isso tem sido uma tônica, não só da CPCOM, mas de várias outras bancas, tá? A questão diz: o consumo das diferentes fontes de energia e o meio ambiente são temas que caminham juntos. São também essenciais para o cotidiano e para o bem-estar das pessoas. Assim, considerando a figura e as questões que envolvem o consumo de energia e o meio ambiente, leia e julgue as proposições a seguir. Então vamos lá. Questão 34, viu, gente? A primeira proposição ela diz assim: o uso racional de energia elétrica provoca impactos financeiros negativos para o meio ambiente e para a população. Onde é que tem o primeiro erro? Quando diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Quando diz assim, ó, o uso racional, e diz assim, ó, impactos financeiros negativos. O que se fala, gente, é exatamente para que não tenha impactos financeiros negativos, nem para o meio ambiente, nem para a população, é de que precisa haver um uso racional da energia, né? Então, por isso, essa alternativa aqui, ela está errada, tá? Na proposição 2, diz assim: todas as fontes de energia provocam os mesmos danos sobre a natureza e sobre o meio ambiente. Tenham cuidado com questões que têm termos generalistas. Todos, nenhum, porque geralmente as bancas fazem isso, de sempre colocar questões que pegam assim, né, nos enunciados, quando generalizam. Todos, nenhum, né, tem que ter esse cuidado. Todas as fontes de energia provocam os mesmos danos? Não, gente. Não, por isso que essa assertiva ela também está errada. Na proposição 3, ou na assertiva 3, diz assim: o consumo exagerado e inconsciente de energia pode provocar impactos negativos para o meio ambiente e para a natureza. Fala em consumo exagerado e inconsciente e fala em impactos negativos. Percebam que ela é o inverso da proposição 1. Essa é uma proposição a ser considerada. A proposição 3, realmente, se a gente consome de forma exagerada e de forma inconsciente, obviamente vai ter um impacto, né? Para o meio ambiente, para a natureza, para o nosso bolso também, né? Já que a gente não economiza energia. E a plaquinha diz exatamente, ó, colabore com a natureza, economize energia. Essa assertiva, ó, beleza, tá? A proposição 4, a assertiva 4. O consumo de energia gera impacto sobre o meio ambiente. Sendo assim,
é necessário pensar a forma de consumir energia. Legal, essa beleza. O consumo de energia ele gera um impacto no meio ambiente? Sim. E por isso precisa pensar na forma de consumir, né? Como é que eu consumo, que horas eu consumo mais, que horas eu consumo menos, o que é que eu posso economizar em casa, o que é que eu posso trocar, uma lâmpada, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico e por aí vai. Então, se a gente for considerar que as assertivas ou as proposições 3 e 4 elas estão corretas, aqui a gente vai procurar a alternativa, e a alternativa que tem a alternativa é 3 e 4. Beleza, galera? Vamos para mais uma? Essa aqui, 35. Questão 35. Observe a figura abaixo e em seguida leia o texto sobre a cultura brasileira. E aí na figura, né, tem a representação, né, de várias culturas, tem, né, a sombrinha aqui do frevo, né, a gente pode destacar aqui, tem aqui a representação dos povos originários, tem aqui o chapéu do cangaceiro, tem aqui o samba, né, a gafieira, tem aqui a capoeira, tem o bumba meu boi, tem o saci e tem a representação também da figura do gaúcho, né? E diz assim: a cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que viveram no país ao longo da história. E aí o que é que a questão pede? Analisando a figura, o texto e as características da cultura brasileira, é correto afirmar que: letra A cultura brasileira é representada pela ciência? Não, gente. Ciência aqui, em termo absoluto, não guarda relação nenhuma, né? Letra B, a cultura compreende apenas o folclore e a religião? Não, a cultura representa várias outras coisas, como aqui está dizendo, manifestações culturais, costumes, culinária, e não só a religião ou o folclore. Então, tem o qual, quando diz apenas, né? Quando restringe ou quando generaliza muito, a gente tem que ter cuidado. Alternativa C, a cultura no Brasil não tem relação com a sua história. É o contrário, pessoal. Aqui diz exatamente, de povos que viveram no país ao longo da história. A nossa cultura ela é formada diretamente de questões relacionadas à nossa história, né? A história dos povos, dos lugares. Então, quando fala que não possui, está errada essa alternativa. Então, se está errado, aqui a região Nordeste não possui tradições culturais, pelo contrário, né? A gente tem a representação no Nordeste, o chapéu do cangaceiro, né? O cangaço, o frevo, né? O bumba meu boi, que em alguns lugares do Nordeste tem a representação também. Então, a alternativa D também está errada. Sobrou para a gente a alternativa E, que é o Brasil apresenta grande diversidade cultural, e a figura, e é exatamente o que diz, analisando a figura, é o que a banca pede. Aqui mostra a cultura brasileira e mostra a sua diversidade.